Tá chegando aqui comigo. Esse aqui é o projeto Plantão Online. É um projeto idealizado e executado por mim, corretor Matheus Santana, todas as quintas-feiras, 20 horas, aqui no meu Instagram. E hoje eu vou falar sobre crédito associativo. Tudo que você precisa saber sobre o crédito associativo, essa modalidade de aquisição, uma modalidade de financiamento para a compra do imóvel próprio. Quem está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu fico muito contente de estar aqui fazendo sempre, todas as quintas, esse projeto fantástico que é o Plantão Online, onde eu trago sempre notícias, novidades, lançamentos, tudo a respeito do mercado imobiliário, no intuito de poder ajudar, no intuito de poder direcionar da melhor forma possível a compra do seu imóvel, a realização do seu sonho. E hoje eu vou falar sobre um tema que é muito, que tem sido muito abordado, muito falado, é dúvida de muitos clientes. O crédito associativo é uma forma de aquisição e hoje eu vou tirar todas as dúvidas, vou falar tudo o que você precisa saber a respeito dessa maneira de financiamento que é o crédito associativo. Quem está chegando aí, quem está na live, me diz como é que tá o áudio, tá ok, dá para ouvir, dá para ver bem? Por favor. Eu quero saber se está dando para me ouvir e me ver bem. Quem está na live aí, Luana, seja bem-vinda, colega. Chuca, seja bem-vindo, meu colega também. Tá dando para ouvir bem? O áudio tá ok, a imagem tá ok? Carla, seja bem-vinda, boa noite. Aos pouquinhos as pessoas vão chegando à live e já eu vou dar início a esse assunto que é de extrema importância, super relevante. É um tema que principalmente pessoas que vão comprar imóvel na planta têm que estarem atentas a essas informações, a esse conteúdo, porque certamente fará uma grande diferença positivamente, tá? Luana me falou que está com delay. Pode ser por conta da internet, mas aqui, pelo que eu tô vendo, o sinal aqui da minha internet está ok. Eu não sei, pode ser algum momento aí que tá travando um pouquinho, é normal. Já deve voltar. Sejam todos bem-vindos, tá? E já eu vou começar a live, vou falar tudo, todos os pontos. Já tô aqui pegando minha pesquinha, já tô aqui pegando o meu script da live, que vai me dar esse auxílio aqui para eu continuar apresentando para vocês. O áudio tá ok, a imagem tá ok, as pessoas vão chegando. Boa noite, Cida, como é que tá, minha amiga? Tudo bem? Cida aqui é cliente, seja bem-vinda, viu? Hoje eu vou falar sobre crédito associativo e vou tirar dúvidas também, tá certo? Sheila, seja bem-vinda. Vou dar mais um minutinho, como de praxe, tá, gente? Para iniciar já o conteúdo da live de hoje. Opa, tá chegando mais gente aqui, hein? Nanda, seja bem-vinda. Julie, seja bem-vinda. Pessoal chegando aos pouquinhos e eu já vou dar início, hein? Mais um minutinho pra gente fechar os 5 minutos de tolerância. É isso que eu ia pedir. Boa, tô vendo aqui agora. Quem tá na live, aperta aqui nesse coração do ladinho, ó. Aperta aí, vai clicando, clica. Porque quando você faz isso, o Instagram ele começa a propagar para mais pessoas o conteúdo da live. E não custa nada para você, né? Apertar no botãozinho aqui do lado para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo, assim como você está tendo.
Além do coração, tem um símbolozinho parecido com um avião. Se você tiver alguém que você conhece, que você já sabe que precisa assistir, aperta no aviãozinho e você vai indicar essa live para essa pessoa. Tá certo? Deixa eu desligar aqui o som do WhatsApp que está aberto. E vamos ao que interessa. Vamos dar início aqui ao assunto, ao tema de hoje. E quem for chegando depois vai pegando aí pelo caminho. Mas eu não posso ser injusto com quem já chegou aqui comigo, beleza? Coração aqui apertando, estou gostando de ver. Muito obrigado a quem está dando essa força. E vamos ao que interessa. Vamos falar de crédito associativo. Vamos entender o que é crédito associativo, como ele funciona, qual é o passo a passo que você tem quando você compra um imóvel pelo crédito associativo. É para qualquer tipo de imóvel. Tudo isso e muito mais eu vou falar agorinha para vocês, beleza? Então vamos lá. O que é que acontece? Quando você vai dar o primeiro passo para a compra do imóvel, é muito comum que você ou não saiba, né, nada a respeito disso, e aí você vai passar a pesquisar, ou você já tem um entendimento e você já sabe como proceder mais ou menos. Mas, para qualquer um desses tipos de pessoa, algo em comum vai existir, que é justamente o financiamento. Eu posso dizer aqui para vocês que cerca de 95% das compras de imóveis no Brasil, elas são feitas através do financiamento. Então, o que tem em comum com a pessoa que não entende, com a pessoa que entende sobre a compra do imóvel, é que a maioria vai financiar, né? E o valor a financiar geralmente é o que a gente não tem para dar à vista, né? Porque se a gente tivesse e não quisesse financiar, a gente compraria o imóvel à vista. Então, o financiamento acaba sendo um tema, um assunto super relevante, né, nessa trajetória da compra do imóvel. E dentro, né, do financiamento, existem formas de você adquirir o imóvel financiando. Pode parecer bobagem, mas eu vou querer aqui explicar passo a passo. Eu quero dar algo bem esmiuçado para você. O meu objetivo é esse. Isso aqui é uma consultoria, é uma aula, como você quiser chamar. Mas o objetivo é esmiuçar algo que para você até agora não foi ou você nunca viu sobre. Tá certo? Então, para quem vai comprar o imóvel, tô gostando de ver o coração tá subindo, hein? Aperta aí no coração. Para quem vai comprar o imóvel, o financiamento ele faz parte desse processo de compra. E aí você tem que entender quais são os tipos de financiamento. Como é que funciona esse passo a passo? Eu vou tratar hoje especificamente sobre o crédito associativo, que é uma modalidade, mas existe uma outra, né? E aí eu trouxe aqui uns resumos que eu fiz aqui, que é bem interessante para vocês poderem acompanhar, certo? Formas de financiamento que existem, tá? Para financiamento de imóvel, da compra do imóvel. Você tem uma forma onde você, comprador do imóvel, você assina o contrato de compra e venda com a construtora, e nesse contrato de compra e venda você se compromete a pagar a poupança. Você se compromete a pagar aquele valor inicial que é parcelado. A diferença desse valor, você dá entrada para financiar quando conclui a obra. Essa é uma das formas de financiamento, ainda não é o associativo, tá? Compra o imóvel, assina com a construtora, mas você só dá entrada no financiamento na entrega do empreendimento. Quando entrega o empreendimento, é que você vai pegar sua documentação e dar entrada no financiamento. O que você faz nesse tipo de aquisição que eu estou dando exemplo, no início, é juntar a documentação e fazer uma pré-análise no tempo que você está comprando o imóvel para ver as reais condições que você tem de compra. Mas você só vai dar entrada no financiamento lá na entrega das chaves. No crédito associativo, é a outra forma. Como é, Matheus, que funciona pelo crédito associativo? Por meio do crédito associativo é que pode ser iniciado quando a construtora possui uma quantidade mínima de compradores e o banco ele vai liberar o crédito para a construtora conforme as fases de construção do empreendimento, tá?
essa modalidade do crédito associativo, ela tem detalhes, ela tem características específicas. E uma delas, que é a principal de todas, é que o crédito associativo ele só funciona para imóvel na planta. Anotou aí? Como é que tá aí essa galera? Tá dando para entender? Eu tô falando rápido demais, eu tô devagar demais? Eu quero que vocês comentem aqui, por favor. O crédito associativo é uma modalidade de aquisição de financiamento onde você vai comprar o imóvel na planta através dele. Matheus, imóvel pronto para morar, existe crédito associativo? Não. Só existe crédito associativo para imóveis na planta, beleza? Então, existem duas formas de você financiar o imóvel tradicionalmente falando. Maneira número 1, que é uma maneira que a gente chama até às vezes de convencional. Você assina o contrato com a construtora e quando entrega um empreendimento é que você dá entrada de fato no seu financiamento. Maneira número 2, crédito associativo. É quando você assina o contrato com a construtora, aí se você pega um empreendimento iniciando no crédito associativo, né? O empreendimento lançou hoje. A modalidade de aquisição dele é pelo crédito associativo, certo? Não necessariamente você já vai assinar o contrato de financiamento. Por quê? Porque tem esse detalhe, que para passar a assinar o contrato, né, com o banco, o contrato do financiamento, tem que ter um número mínimo de vendas do imóvel que você está comprando. Exemplo, tem um empreendimento que foi lançado. Esse empreendimento tem 150 apartamentos. Para passar a assinar o contrato com o banco, pelo crédito associativo, tem que ser vendido no mínimo uma determinada quantidade de apartamentos para que o banco possa começar a chamar para assinar. Certo? Tem empreendimentos que quando você compra, já assina de imediato. Aí você assina o contrato de compra e venda com a construtora e depois de 30 dias, às vezes até menos, você já está assinando com o banco. Quando acontece isso é porque já foi liberada para assinatura do financiamento. Já atingiu aquele limite de compradores que o banco pede e aí você passa a assinar o contrato com o banco, né? Consequentemente. Ficou alguma dúvida aí, pessoal, desse trecho que eu estou falando? Por favor, sejam honestos. Se ficou dúvida, é melhor que eu saiba e eu tente consertar do que você sair daqui com essa duvidazinha aí na sua cuca. Tá certo? Fala, Lução, meu amigo, seu Lúcio. Obrigado, meu irmão. Entendeu? Então, por favor, se você entendeu, ótimo, graças a Deus. Se não entendeu, sinalize aqui nos comentários. Se você não se sente confortável em deixar nos comentários, tem uma caixinha de pergunta que você vai mandar, só eu vou ver e não vou dizer que você me perguntou e vou responder se eu souber, se eu não souber, vou pesquisar, vou te ajudar depois. Priscila já deu o feedback aí, explicação perfeita. Obrigado, Priscila. Valeu. Então funciona dessa forma, beleza? 2 tipos de financiamento, né? Convencional, financiamento crédito associativo, vamos que vamos. E o que é o crédito associativo? Qual é a definição que eu posso trazer aqui para você de crédito associativo? O crédito associativo é uma parceria entre o banco que está financiando as obras do empreendimento e a construtora. Na maioria dos casos, eu pelo menos só trabalhei com Caixa Econômica. Pode ser Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Eu nunca trabalhei em nenhum empreendimento crédito associativo que não fosse Caixa Econômica, tá? Continuando, onde a construtora é responsável pela obra e a Caixa pelas garantias de entrega do empreendimento, assim como pelo financiamento. A construtora precisa preencher uma série de requisitos e entregar toda a documentação do projeto. Então, o empreendimento é avaliado pela Caixa em aspecto jurídico, técnico, de engenharia e econômico. E aí, depois disso, é que se inicia o processo. Veja que eu repeti aqui até algo que eu falei anteriormente. Tudo isso aqui, gente, é minha pesquinha, meu scriptzinho que eu fiz antes de fazer a live, né? Obviamente. E aí, como eu não tenho como gravar tudo, eu vou pegando a referência aqui para explicar. Então, quando você tem o crédito associativo, você tem que ter ciência
de que você vai ter uma instituição financeira por detrás do projeto. Instituição essa, Caixa Econômica Federal. E aí, através disso, é que a Caixa passa a chamar o cliente para assinar com ela quando vende uma quantidade mínima de apartamentos, né? Estou falando aqui porque a maioria também são apartamentos. A maioria dos apartamentos que estão disponíveis em determinado empreendimento, certo? Eu, inclusive, trabalho com muitos empreendimentos que a aquisição é através do crédito associativo. Eu posso até depois citar alguns aqui para vocês, tá? Mas basicamente é isso. Então existe uma ligação entre construtora e Caixa Econômica. Quem executa a obra é a construtora, quem financia a obra é a Caixa Econômica. E nesse tipo de situação, quem tem uma segurança muito grande é você, cliente, porque o responsável de fato, né, pela entrega do empreendimento é a Caixa Econômica. A construtora ela só executa a obra, monta o projeto, apresenta para a Caixa aprova, beleza. Quem executa o projeto é a construtora e quem financia a obra é a Caixa Econômica. Mateus, o que é que você quer dizer com isso, cara? Você me disse que eu tenho segurança. Isso mesmo. Quando eu digo que você tem segurança, é porque a Caixa Econômica é o maior banco para financiamento imobiliário, a maior instituição financeira para financiamento imobiliário do Brasil. É a que oferece as melhores condições, as melhores taxas, a não ser que o banco que você trabalhe ele tenha algum tipo de diferencial, ou você seja um cliente que tem um relacionamento, o seu banco oferece algo melhor. Mas a Caixa ela sempre está um passo à frente dos outros bancos, isso é um fato em relação ao financiamento imobiliário. E aí o que é que acontece com isso? Você, por estar comprando um imóvel que a Caixa está financiando, você vai ter segurança da entrega principalmente, né? A Caixa Econômica ela se preocupa e ela garante a entrega do seu empreendimento. Eu vou continuar explicando isso aqui mais adiante, tá? É um dos pontos de explicação aqui para o crédito associativo, beleza? Então, o que é que acontece depois que você, né, passa a saber o que é o crédito associativo? Acontece que você vai saber aqui agora pontos que são interessantes, tá? Para quem é comprador nesse momento. Eu separei aqui alguns pontos que são interessantes. Veja só, a garantia do crédito associativo, que é o que eu acabei de falar, ela tem alguns, como é que eu posso dizer? Alguns requisitos, certo? Um deles é a fiscalização de obra. De tempo em tempo, a Caixa Econômica ela manda na obra que está sendo feita a construção um engenheiro para poder supervisionar, ver quanto teve de progresso na obra, para que seja repassado os valores do financiamento para a obra também acontecer. E aí o morador, o comprador do empreendimento, ele tem acesso e acompanha tudo isso através dos portais, né, de cada construtora. De tempo em tempo vai tendo essa atualização. Então essa fiscalização de obra, que foi o que eu anotei aqui, garante que a obra está ocorrendo conforme foi planejado. Porque quando a construtora apresenta o projeto para o banco, a construtora apresenta inclusive pontuando os momentos de progressão da construção. Então, para você não achar que é algo solto, pelo contrário, é algo muito amarrado para a sua segurança. Então, o primeiro item que eu trago aqui é a fiscalização de obra, que aí ela vai incidir em algo que eu vou pontuar, que é o seguro de obra. Segura um pouquinho que eu vou chegar lá, tá? Então você tem a fiscalização de obra como um dos itens de garantia. Outro item de garantia que é super relevante é a escritura do imóvel. Você que está aqui comigo, me responde aí. Me diz aqui sim ou não, só precisa colocar sim ou não. Você sabia que o contrato do seu financiamento, ele tem poder e fé pública de escritura do imóvel? Responde aqui para mim, sim ou não, se você sabia que o contrato do seu financiamento, ele tem poder de escritura. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se você assina o contrato do financiamento com o banco,
mesmo antes do empreendimento que você está comprando, mesmo antes dele estar pronto, você já vai ter a matrícula do imóvel no seu nome. Porque você vai ter assinado o contrato de financiamento com o banco. E a garantia disso, quem te proporciona, é a Caixa Econômica. Porque você já vai assinar o contrato do financiamento com ela. Então, fiscalização da obra, por conta do acompanhamento da obra, escritura do imóvel. A escritura do imóvel garante que esse imóvel é seu, mesmo antes dele estar pronto, certo? E um outro ponto que acontecia pelo menos há uns anos atrás, né? A gente tem alguns casos, infelizmente, em relação a construtoras que constroem sem ser pelo crédito associativo e acabam, né, não entregando o empreendimento ou entregando com atraso. Então, isso tudo acaba não acontecendo, né? Quando você compra o imóvel pelo crédito associativo, por conta desse planejamento, por conta desse projeto, certo? E aí, o que é que acontece em relação a processo realmente de aquisição? Agora eu vou trazer para vocês, dando exemplos na prática, tá? Na prática. Fulano foi comprar um imóvel pelo crédito associativo. A construtora já está liberando, né, já vendeu o número mínimo de imóveis, já está fazendo a assinatura com o banco. Como é o processo? Você libera a sua documentação para ser feita uma pré-análise, para ver quanto o banco vai liberar de crédito para você e como vão ficar as condições de pagamento. Feito isso, você vai decidir se você prossegue com a compra ou se não prossegue com a compra. Se você decidir por prosseguir com a compra, o primeiro passo vai ser assinar o contrato de compra e venda com a construtora. Primeiro passo, assinar o contrato de compra e venda com a construtora. Depois que você assume esse compromisso de compra e venda com a construtora, cerca de 30 dias depois você já vai estar assinando o contrato de financiamento com o banco. Aí vem uma das principais dúvidas. Mateus, eu já vou assinar o contrato do financiamento com o banco, já vou ter que começar a pagar a poupança na entrega, durante a construção, e vou ter que pagar também a financiamento, a parcela? Negativo. Você assina o financiamento com o banco, presta bem atenção aqui, tá? Você assina o financiamento com o banco, mas você só começa a pagar quando entrega o empreendimento. Quando a obra conclui, é que você começa a pagar a parcela do financiamento. Você garante as taxas de juros do momento atual que você está assinando o seu contrato. Você não corre o risco de repente, no momento que você for receber o imóvel, a taxa poder estar alta. Você não ter possibilidade de financiar por um problema que possa ter acontecido pessoalmente seu. Então você garante taxas, você garante a assinatura do seu contrato de financiamento, mesmo antes de estar pronto. Aí entra aquela questão da escritura. Você garante a entrega do empreendimento no prazo que você recebeu a proposta de entrega pela construtora, pela garantia que o banco lhe proporciona. Você tem a garantia de que o saldo que você vai financiar com o banco, ele fica congelado, ele não tem correção. Mateus, como é isso, cara? Beleza, você vai comprar o imóvel custa R$200 mil. Liberou de financiamento para você R$150 mil. Você vai ter de poupança 50 mil, é o que você vai pagar aos pouquinhos ali, mês a mês, no plano de pagamento, que é o que a gente chama de poupança. Esse valor de R$150 mil, no crédito associativo, ele congela. Ele congela. Ele não tem juros sobre juros acontecendo. E aí eu trago em números, tá? Vou trazer em números. Hoje eu vim para arrebentar a boca do balão. Hoje eu vim mostrar para você a real situação. R$150 mil. Esse valor ele é corrigido através do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. É o índice que corrige, tá, o valor do imóvel na planta. Se você compra pelo crédito associativo, esse valor aqui ele fica fixo. Mas se você compra pelo crédito convencional, esse valor ele vai oscilar. Então, se você tem, por exemplo,
150 mil. Vamos supor que o INCC, ele corrija em um mês 0,5%. Olha só. 150 mil você vai acrescentar R$750. No outro mês vai ser 150 mil, 750. Corrigido. Em um mês, uma pancada já de R$750. No outro mês, vamos supor que manteve. O INCC nem subiu nem desceu, manteve 0,5. 150 mil vezes 0,5%. Fala, Massinho, seja bem-vindo, meu irmão. Pô, quanto tempo, meu brother. Bom te ver aqui, viu? Vamos lá, 150.750. Agora a gente acrescenta 753,75. 150.750 mais 753,75. Já foi para 151.503,75. Vamos brincar mais um pouquinho? No outro mês não oscilou. Continuou. Não, vou botar que oscilou para menos. Oscilou para 0,3%. Vezes 151.753 vezes 0,3%. Aumentou R$740. Veja só, em 3 meses você teve mais de R$1.000 de aumento. Agora coloque isso numa escala de 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio. Dá para entender agora? E no crédito associativo esse valor, como eu disse anteriormente, ele congela. Então eu estou trazendo aqui pontos vantajosos para você da aquisição do imóvel pelo crédito associativo, que é muito importante você entender. Nanda Ferreira comentou, esses juros antes da entrega das chaves. Eu não entendi, Nanda. Antes da entrega das chaves, na poupança, você tem o INCC, que é para qualquer empreendimento. Aí você não vai ter escapatória. E o INCC, ele é bom porque ele corrige o valor do seu imóvel. Ou seja, você vai comprar um imóvel, todo mês ele vai ter correção, aumentando o valor, né? Você vai comprar pelo valor que você comprou. Mas o preço de mercado dele vai subindo através do INCC. Tem muito cliente que pensa que não, mas o INCC ele é bom, ele não é ruim, ele é um índice que valoriza o seu imóvel, pelo contrário, certo? Mas você tem que saber onde ele pode lhe causar um ônus ou não. Essa é a grande diferença. Agora imagine, o INCC em cima de 150 mil é uma coisa, o INCC em cima de R$900, em cima de R$1.000, em cima de R$500, em cima de R$600, que são valores de parcelas mensais de um empreendimento na planta, é bem menor, né? É bem menor. E ele vai existir, não tem para onde correr. Seja associativo, seja outro, a não ser que você quite a sua poupança inteiramente. Ah, deu 50 mil de poupança, eu tenho 50 mil, Matheus, pronto. Pega esses 50, pague de vez que você não tem INCC nenhum e você só vai aguardar a entrega do empreendimento. Beleza? Então, a gente tem aqui, né, uma ordem de como procede e aí você tem essa situação de ficar ali congelado o saldo do seu financiamento. Então esses pontos eles são realmente muito vantajosos, eles são pontos de altíssima relevância e que você tem que estar atento, tá? Principalmente se o seu imóvel que você for comprar, ele for um imóvel que a aquisição é pelo crédito associativo. Beleza? Então você vai ter esses pontos de vantagem que eu enumerei. E aí entram detalhes que também são super importantes serem trazidos aqui à tona para vocês. Quando você compra o imóvel pelo crédito associativo, você tem taxas a pagar. Quais são essas taxas, Matheus? Como é que funciona? A primeira delas é o seguro de obra, ou juros de obra, como você achar melhor chamar. Esse valor ele vai acontecer durante exclusivamente, tá, o período da obra, não passa desse momento, e ele só começa quando a obra de fato iniciou, tá? Então, esse período de construção, você que adquiriu o imóvel pelo crédito associativo, você vai ter o seguro de obra, que esse seguro lhe garante também, lhe dá também algumas garantias, né? Dentro dele tem um seguro invalidez, tem um seguro óbito, porque em caso de que aconteçam qualquer uma dessas situações,
a Caixa Econômica ela vai quitar o imóvel referente à parte que a pessoa financiou, né? Todo imóvel vai ser quitado pelo banco e aí ele vai repassar para os sucessores herdeiros da pessoa. Então você tem aí esse seguro que te garante de qualquer forma. A gente acha que pode não acontecer conosco, mas é uma situação que pode acontecer. Não estamos, né? Na verdade, estamos vulneráveis a que isso aconteça, feliz ou infelizmente, mas é um seguro e é muito importante que exista esse seguro, tá? Você tem o valor que você repassa do seguro de obra para também ser financiada a obra do empreendimento. O nome associativo vem de associação. Todos os moradores que estão comprando unidade naquele empreendimento, que estão financiando pelo banco, eles vão pagar esse seguro de obra. Então, no processo de construção do empreendimento, no crédito associativo, você tem as parcelas da sua poupança, que é o que você vai pagando para a construtora, certo? E você tem o seguro de obra que você paga para o banco. Mateus, como é que funciona esse valor do seguro de obra? Eu peço que você que está na live aqui preste muita atenção. Tem muito cliente que eu atendo e aí o cliente ele acaba ficando, desiste até da venda inicialmente, sabia? Da compra, perdão. Porque às vezes o cliente coloca na cabeça uma coisa, mas não é. É porque parece que é. A pessoa pensa assim, poxa, essa taxa do seguro de obra, e se eu não der conta, se passar do meu orçamento, eu não vou conseguir pagar e não vou conseguir. Calma. Não é nada aleatório, não é nada fora das possibilidades de compra, porque é toda uma análise que é feita para aprovação do financiamento, e o seguro de obra é um valor que ele tem um teto, ele tem um limite máximo. Ele não são parcelas aleatórias. Por exemplo, esse mês começou, esse mês eu tive o crédito, a parcela do seguro de obra veio R$200. No mês que vem vai vir R$1.000. No mês que vem foi para 1.500. No mês que vem foi para 800, porque reduziu um pouco. Aí não é assim. Não é assim que funciona. Quando você faz o crédito associativo, o seguro de obra, ele vai se basear na evolução que a obra tem. Lembra que eu falei que a Caixa, ela manda um engenheiro fazer a avaliação mês a mês ali da evolução da obra? Pronto. Então, quando a Caixa manda esse engenheiro, ele faz o cálculo de quanto progrediu, repassa para a Caixa e a Caixa repassa para os compradores os valores do seguro. Valores esses que começam cerca de R$30. 30 no mês, 40 no outro, 30, 38, 40, 45, 50, 54, e ela vai progredindo aos pouquinhos. À medida que a obra vai chegando ao processo de término, essa parcela, ela também vai progredindo. Mas como eu falei anteriormente, calma que eu não molhei o bico, ela tem um teto máximo, ela tem um limite máximo. E qual é esse limite máximo? A parcela do seu seguro de obra chega a, no máximo, 70% do valor da parcela do seu financiamento. Mateus embolou tudo, não entendi nada. Não entendi nada. Vamos desembolar. Aprovou o financiamento, 150 mil. Exemplo, tá? Parcela do financiamento, porque você não vai assinar um contrato com o banco sem saber qual foi o valor da sua parcela. 150 mil, parcela ficou R$1.000. Parcela do financiamento ficou R$1.000. O seu seguro de obra, ele chega a 70% de R$1.000, no máximo. Deu para entender? R$1.000 ficou o valor da sua parcela do seu financiamento que você vai assinar com a Caixa. No exemplo que eu estou dando. Sua parcela do seguro de obra, ela chega a, no máximo, 70% do valor da sua parcela do financiamento. No exemplo que eu estou dando, R$1.000. Qual é o valor máximo que vai chegar a parcela do seu seguro de obra? R$700. Mateus, estou no terceiro mês aqui pagando o seguro de obra e
tava R$100, foi para 700 minha parcela, no exemplo que eu estou dando aqui, né? Claro que não, claro que não. Só vai acontecer de chegar em 700, utilizando ainda o exemplo que eu estou dando, se você pegar e a obra que você está aguardando entregar, estiver entregando. Ou seja, se você está com um prazo de entrega para agosto de 2022 e a sua parcela do seu seguro de obra em agosto de 2022 chegou a R$700, no exemplo que eu estou dando, você chegou ao fim da sua obra. Você vai pegar esses R$700, que é o último mês de seguro de obra, vai repassar para o banco e vai finalizar. Antes disso, você foi pagando valores menores que os R$700. Por quê? Porque a obra foi progredindo. Começou com 30, 40, 100, né? Vai escalando. A obra progrediu, está chegando mais próximo da entrega, vai escalando. Mas não vai escalando descontroladamente. Beleza? Pegou essa visão? Deu para entender esse trecho aí? Eu gosto de explicar assim, gente, bem detalhadinho, porque eu já tive cliente que a princípio desistiu da compra. Aí eu peguei para explicar assim, na mesa, de frente comigo. Tem aquele programa, né, de frente com a Gabi, de frente com o corretor Matheus Santana. Aí eu expliquei, mostrei, dei exemplo. Ficou mais fácil do entendimento do cliente, certo? Então eu estou aproveitando esse momento aqui para explicar também para você. Então temos a taxa do seguro de obra, que chega a esse valor, a esse percentual que eu trouxe aqui para vocês máximo, e que acontece no período único e exclusivo da construção do imóvel, certo? Beleza? Vamos para outras taxas que também são importantes serem informadas quando você compra o imóvel no associativo. No associativo você tem a documentação. Quando você compra um imóvel, gente, independente do imóvel que você compre, da cidade que você compre, você tem taxas a pagar além do valor do imóvel. Se você nunca soube disso, saiba agora. Quais taxas são essas? ITV para a prefeitura da cidade, 3% do valor do imóvel. Cartório, para a parte de registro do contrato, etc., 1,5%. E você tem também a taxa de financiamento, que é uma taxa com o banco. Tem esse detalhe. Quando você assina o financiamento com o banco, você contrata o financiamento. E quando você faz isso, você faz um pagamento ao banco por essa contratação. E no meu atendimento, na minha consultoria, eu já coloco essa taxa junto, porque é uma obrigação do cliente pagar. Então, eu atendo de uma forma que eu já te passo esse valor junto, porque é um custo que você vai ter. Você não pode ficar surpreso com isso. Você tem que já antever esse pagamento. Você tem que ter essa informação. Como é que você vai saber de um custo que vai ser mais ou menos 4,5% a 5% do valor do imóvel em cima da hora? Você tem que saber antes, porque você tem que se programar para isso também. É claro que existem construtoras que viabilizam parcelar esse custo para o cliente. A construtora paga esse valor e o cliente repassa para a construtora e vai de caso para caso. Via de regra é assim que funciona. Você tem que pagar esse valor quando você compra o imóvel no crédito associativo, certo? Então, esses valores aí, no crédito associativo, você já tem quando você vai assinar o contrato com o banco. Tá certo? Ah, Matheus, me diga uma coisa. Eu tava com uma parte aqui tão interessante para falar para vocês. Tão interessante, me escapou da memória, bicho. Rapaz, deixa eu beber até um gole de água aqui para ver se eu lembro. Não lembrei. Mas vamos que vamos. Então você tem essas taxas. Tanto de andamento... Lembrei, não vou me esquecer de falar não. Quando você contrata o financiamento, você paga um valor ao banco por essa contratação. Essa contratação ela pode acontecer. Se você estiver comprando no crédito associativo um imóvel que é pelo Casa Verde e Amarela,
antigo Minha Casa Minha Vida, essa taxa é de R$ 750, tá? Porque são imóveis no padrão econômico. Inclusive é um detalhe super interessante do associativo. A maioria dos empreendimentos que começaram a trabalhar associativo foram no padrão econômico. Então você tem, né, pelo Minha Casa Minha Vida, o valor de 750. Se você comprar pela outra forma, que é pela tabela SBPE, que aí já é uma outra maneira, já muda, você não enquadra no crédito, você não enquadra no Casa Verde e Amarelo, que é um programa do governo federal. Essa taxa ela fica a partir de R$ 3.100. Ela oscila de 3.100 a 4.500, vai depender do plano, né, da cesta de contratação que você vai fazer com o gerente lá no banco. Você pode pegar o mais básico, que é esse valor de 3.100, ou você pode fazer alguns relacionamentos aí nessa questão. Pode ser que sua taxa de juros diminua, o valor da sua parcela diminua, se você faz um cartão de crédito, se você faz uma portabilidade para o banco que está financiando, se você faz uma previdência. Então tudo isso facilita, mas aí você vai fazer o pacote com o banco, né, em relação a esses custos, né, da taxa de financiamento. Aí você negocia isso com o gerente na hora de assinar o contrato. Beleza? Então, você tem taxas de seguro de obra e documentação. Vantagens do crédito associativo. Olhe que dado super forte que eu vou trazer para você. As taxas de juros para o financiamento do associativo estão variando entre 5% a 8,16%. São as menores taxas possíveis. Aí eu estou trazendo 5% porque é a parte do Casa Verde e Amarela, né? A maioria consegue enquadrar com a taxa de juros menor. Mas mesmo a do SBPE ainda está muito atrativa. Muito atrativa. O uso do FGTS. Quando você compra no crédito associativo, você pode utilizar o saldo do seu FGTS na entrada de imediato. No crédito convencional, você consegue usar o FGTS só lá na entrega do empreendimento, quando você vai entrar no financiamento. No associativo, às vezes você pode não ter o valor de entrada em mãos, você só tem o valor das taxas, das documentações que eu falei aqui anteriormente. E aí, se você só tem esse valor na mão e você tem o FGTS, se o valor que você tem de FGTS for o suficiente, você dá ele de entrada sem ter nenhum outro custo. É uma outra vantagem muito interessante do crédito associativo, o uso do FGTS, tá? E o outro importante fator, não menos importante, mas importante fator, despesas menores em relação ao registro do imóvel. Lembra que eu falei que no crédito associativo você assina um contrato com a construtora, depois você assina um contrato com o banco. Quando você assina um contrato com o banco, o que é que acontece? Você está fazendo a escritura do seu imóvel. O financiamento é como se fosse a escritura, o contrato do financiamento. Certo? E aí você está assinando o contrato, você está assinando a compra do seu imóvel em um determinado valor. Só que ele está na planta. Ou seja, outros apartamentos, o seu é o valor que você está pagando, tá? Para você não achar que você vai ter aumento do valor do seu imóvel. Mas os outros apartamentos, eles vão aumentando o valor. Quando chegar na entrega, vamos supor que tem apartamento ainda vendendo. Não vendeu 100%, ainda tem apartamento vendendo. Você pagou lá no início 250 mil. E esse imóvel agora está custando 350 mil. Só que quando você pagou as taxas, você não vai pagar em cima de 350. Você pagou em cima de 250. Então veja que o custo, vamos botar aqui em números também, eu gosto de trabalhar com números, 250 mil. Vamos falar que você teve um custo nas taxas de documentação de 4,5%. 4,5%. Você vai ter aqui... Não, peraí, só um minutinho. 250 mil vezes 4,5%. R$11.250. Olha só. R$11.250. Se a gente fizer em cima de 350 mil, o valor do imóvel, vezes 4,5%,
15.750. Uma diferença de 4 mil, 3 mil e pouco, quase 4 mil reais. Então você também tem essa redução. Perceba que tem essa diferença. Então é despesa menor em relação a esses custos. Você tem a possibilidade de uso do FGTS. Você tem os juros reduzidos em relação à taxa do seu financiamento. Tá? E, por último, né, não menos importante também, você achou que eu não iria falar das desvantagens, né? Eu vou falar só sobre as flores do processo. Não. Sabe por que não, gente? Porque uma hora ou outra você vai saber. Então eu quero que você saiba por mim. Toda modalidade vai ter vantagem, vai ter desvantagem. Vai depender de você, do seu momento, do seu perfil de compra, de como você pretende comprar. Aí você vai partir para uma consultoria para poder entender isso. Eu posso te orientar tranquilamente. Mas é importante que você saiba que sempre vai existir pontos positivos e pontos negativos em tudo. Na modalidade de aquisição, no empreendimento, na planta, na infraestrutura. Ah, eu visitei um empreendimento que tinha isso, aquele outro não tinha, mas esse aqui tem uma coisa que aquele outro não tinha. A posição daquele ali era boa, essa posição aqui não é. A planta daquele ali era boa, essa daqui não é tão legal, não é tão atrativa. Então, eu vou falar para você aqui agora das desvantagens do crédito associativo. Quem tem dúvida aí, gente, eu estou falando sem parar, eu não estou vendo uma pergunta. Se você teve dúvida ainda, né, diante de tudo que eu falei, me deixa aqui para mim logo dúvida, vá, para eu dar uma olhadinha, que eu já estou chegando no final, eu já vou enxergando aqui as respostas. Beleza? Desvantagens. A desvantagem número 1 que eu trago é alcançar um número mínimo de compradores. É um detalhe até que eu não tinha falado. Porque eu tinha falado do número mínimo, mas eu vou falar sobre, né, um detalhe que eu não tinha falado ainda. Quando você compra no associativo, tem que ter um número mínimo de compradores para começar a assinar com o banco. Certo? Para começar a assinar com o banco, tem que ter um número mínimo de moradores comprado as unidades naquele determinado empreendimento. Então, o seguro de obra, você só começa a pagar quando assina o financiamento. Se você comprou um empreendimento hoje e ele demorou, vamos lá, 3 meses para vender o número mínimo de unidades para começar a assinar com o banco. Nesses 3 meses você não tem seguro de obra. Vale ressaltar isso. Mas é como uma desvantagem você ter um empreendimento que tem que aguardar esse determinado número mínimo para poder começar a assinar com o banco. Por isso que eu trouxe como um ponto negativo, tá? E um outro ponto, que aí é algo que eu acho assim, que isso é muito relativo, né, de pessoa para pessoa, é o seguinte, é que você pode comprar o imóvel que é pelo crédito associativo sem necessariamente assinar com o banco, com a Caixa. Só que você corre o risco, né? O risco não, você corre a possibilidade de seu saldo devedor do financiamento ele ser corrigido até a entrega. Isso vai acontecer. E de você, quem sabe, conseguir ou não dar entrada no seu financiamento. Mas é possível fazer isso. Eu não indico, tá? Só se você tiver um banco, por exemplo. Eu já tive um caso de um cliente que ele tinha aprovação pelo Banco do Exército e o outro pelo Banco da Marinha. Para esses clientes, a taxa de juros cobrada para essas instituições, para eles que são vinculados às instituições, é muito baixa. Então a correção para ele é tão mínima que é tranquilo, a depender, né, da situação. Mas tirando isso, eu não indico. Comprou pelo associativo, assina com a Caixa, meu amigo. Assina com a Caixa. Não tem por que não assinar. Então, vamos recapitular aqui o que eu trouxe para vocês. Crédito associativo. Banco que está à frente, geralmente Caixa Econômica.
Empreendimentos na planta, exclusivamente empreendimentos na planta, fazem aquisição pelo crédito associativo, ok? Passo número 1, simula o seu financiamento para ver a linha de crédito, para ver quanto o banco libera. Passo número 2, você vai fazer justamente a compra do imóvel. Você vai assinar o contrato de compra e venda com a construtora. Passo número 3, você vai assinar o contrato de financiamento com o banco. E nesse momento você vai ter a despesa das taxas de documentação. Ok? Ok. Passo número 4, você vai começar a fazer o pagamento da sua poupança para a construtora, atrelado ao seguro de obra para a Caixa Econômica. Esse seguro de obra até a entrega do empreendimento, com a parcela dele chegando a no máximo 70% do valor da sua parcela do financiamento. Entregou o empreendimento, acabou a obra, acaba o seguro de obra e o seu compromisso é exclusivamente o seu financiamento. Certo? E aí você inicia o pagamento do financiamento para o banco. Basicamente, é dessa forma que funciona a aquisição pelo crédito associativo. Você, como eu disse antes, tem a possibilidade de comprar pelo crédito associativo imóveis na planta. Então você tem a possibilidade de parcelar a sua entrada, o que a gente chama de poupança, com a construtora. Na entrada você pode utilizar o benefício do FGTS para quem possui FGTS. Você tem a garantia de entrega do imóvel, do empreendimento, porque você tem a Caixa Econômica como órgão responsável pela obra. Você tem a garantia de que o seu saldo do financiamento ele fica congelado, ele não é corrigido. E tem também a possibilidade de seguro em relação à invalidez e em relação a óbito. Caso isso aconteça, o banco ele vai quitar o valor do imóvel. Veja que tem muito mais pontos positivos do que pontos negativos. E aí você vai agora entender, refletir, avaliar, se planejar para a compra do seu imóvel. Quem está aqui na live, que assistiu aí, que acompanhou comigo até agora, deu para entender o assunto? Restou dúvida? Porque se você teve dúvida, porque se ficou algo que eu não tenha dito, essa é a minha missão aqui, é te ajudar. É só você mandar aqui um comentário, ó. Não paga nada, não custa nada e eu vou fazer questão de te ajudar. Esse é o momento, porque a live chegou ao fim. Assim, a live não, o conteúdo. Agora eu esmiucei realmente o crédito associativo aqui para vocês hoje, podem ter certeza. Disso vocês podem ter certeza. Fala comigo, cadê vocês? Não tem ninguém em dúvida? Não é possível. Se não tem ninguém com dúvida, das duas uma, ou o assunto ficou realmente bem explicado, ou ninguém entendeu nada e não quer me falar para não me deixar constrangido, né? Ai, meu Deus. Márcio comentou aí, ó. Foi massa, Big, bem claro, tamo junto, parabéns. Pô, meu irmão, obrigado, cara, que bom que ficou esclarecido. Obrigado pelo feedback, irmão. Precisando de qualquer coisa, você sabe que você pode contar comigo, cara. É só chegar, falar. Minha missão, como eu disse aí, é ajudar. Amigo, desconhecido. O importante é isso, é ajudar. Lúcio comentou muito bem explicado. Valeu, Lução. Obrigado, meu irmão. Então é isso, meu povo. Se não tiver mais pergunta, eu vou me despedir de vocês. Por hoje é só. Live super produtiva. Opa, surgiu pergunta. Nanda Ferreira. A evolução de obra chegou a 100%. Só que a construção não entregou as chaves. O banco já cobra o financiamento.
A evolução de obra chegou a 100%, ou seja, se chegou a 100% já concluiu a obra, é o que eu entendo. Só que a construtora não entregou as chaves, Aí é uma situação da construtora. Seus juros de obra eu tenho certeza que já encerrou. Aí é um problema que a construtora não entregou ainda a chave, você tem que ir para eles, solicitar sua chave, vamos que vamos. Agora tem um detalhe, tá, Nanda? Tem que saber se já foi entregue o habite-se, tá? Tem que saber se foi entregue o habite-se, que é a prefeitura que libera esse alvará, tá? Para poder a construtora liberar as chaves para os moradores. Mas, independente disso, a parcela do financiamento ela começa quando acaba o seguro de obra. Acabou o seguro de obra, um exemplo, acabou o seguro de obra, o mês de entrega do empreendimento é agosto. Acabou os juros de obra em agosto, porque está entregando agora. Setembro já vem a parcela do financiamento. Não aguarda mais de 30 dias, não. Fala, mal! Fala, meu Wolf, grande lobo. Bom te ver, irmão, bom te ver. Vamos marcar alguma coisa pessoalmente. Seja bem-vindo, viu? Tamo junto, meu brother. Então é isso, Nanda. Tem que ver com a construtora, veja qual é a construtora, qual é o empreendimento, porque certamente eles vão lhe dar uma resposta, vão lhe dar um feedback do porquê ainda não recebeu a chave, entendeu? Mas eu tenho certeza que se chegou 100% da entrega da obra, você não está pagando mais seguro não. Isso aí eu tenho certeza que não. Não é isso? Aí, ó, meu amigo consultor e corretor de imóveis, Lúcio, está comentando. Falta algum pagamento, implantação de condomínio. Pode ser isso também. Porque quando entrega tem que fazer a implantação, a votação com os moradores, a assembleia, aquele passo a passo inicial, aquela burocraciazinha inicial que todo condomínio tem, normal, que acontece uma vez só e depois não acontece mais. Beleza? Nanda deu ok, parece que eu respondi ela entendeu. É isso, meu povo. Agradeço novamente a presença de vocês. Todas as quinta-feiras, lembrem-se, quinta-feira tem Matheus Santana, 20 horas no Instagram, é certo. Só se tiver alguma coisa realmente de super urgência, relevância, que eu não participe dessa live todas as quintas. Mas eu já venho com esse projeto aí desde meados de 2020, metade de 2020 pra cá. Toda quinta-feira eu tô aqui sempre com lives pra vocês, tá bom? Tamo junto, conte comigo sempre. Quinta-feira que vem tem mais, hein? Anota na sua agenda aí que tem mais assunto quinta-feira que vem. Nos próximos dias eu vou estar soltando aí qual vai ser o tema da live, se vai ser empreendimento, se eu vou trazer algum convidado, tá certo? Conto com a participação de vocês, muito obrigado por todos. Fiquem com Deus, até mais.